Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de janeiro de 2013, domingo. O verbete é de número 2550. Ele tem 6 páginas, 72 logias e 21 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é intermissiometria. A especialidade é paraconscienciometologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano professor Pedro. Esse aqui, número 42. Quer dizer, tem 42 com esse. Como é que é? Vocês estão morrendo de inveja ou de vergonha? Como é que estão? Definição. A intermissiometria é a ciência dedicada aos estudos sistemáticos ou pesquisas teáticas da quantificação da qualidade do período intervidas, intermissiologia, vivenciado pela consciência extrafísica durante o ciclo multiexistencial pessoal, autoseriexologia. Os rastros pensênico extrafísico, o confronto entre o mater pensênico da personalidade intermissiva e o do atual, o exercício da síntese caracterial, denunciando o auto mater pensene real, o holo pensene da autoprofilaxiologia proexológica, as repercussões intrafísicas da intermissibilidade pessoal e grupal, os reencontros intrafísicos derivados da paraconvivialidade, a costura intermissiva da max proex atual, as perquisições quanto ao patamar da pré-natalidade intermissiva, a aferição da qualidade intermissiva, o patamar de autoconscientização seriexológica pré e pós-ressomática, a raiz paraprocedencial de cada consciência, a autovivência do estado vibracional profilático, favorecendo insights intermissivos, o mapeamento da autossinalética energética parapsíquica, permitindo a comunicabilidade interdimensional. Eu lembro que a parafatologia tem mais de 20 linhas. Na argumentologia tem o tópico da taxologia com 20 autoquestionamentos capazes de auxiliar na avaliação da qualidade do período pré-ressomático por parte do intermissivista homem ou mulher. E tem também o tópico da parapercussiência, com 6 fatores expansores do autodiscernimento, ordenados na ordem alfabética das respectivas especialidades, sínteses. A remissiologia nós destacamos de 15 verbetes, conexão intermissiva, FEP do intermissivista, intermissão prolongada, intermissivista inadaptado e mega desafio do intermissivista. Frase enfática. Os resultados teásticos das investigações quanto à intermissiometria pessoal e grupal denunciam incontestavelmente e de modo autopersuasivo a legítima localização na escala evolutiva. Você já refletiu mais profundamente sobre o saldo intermissivo pessoal? Quais os efeitos intraconscienciais e proexológicos daí advindos? E quanto à próxima intermissão, quais são as perspectivas e prospectivas pessoais? Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Aferição, avaliação, autoconscientização, neoproex e parapercussiência. Retrocognoscibilidade, serialidade, interassistenciometria, intermissiologia e autolucidologia, ciclologia, evoluciologia, extrafisicologia, comunexologia e cronoevoluciologia, holominemossomatologia, paraconscienciometrologia, parageneticologia, paracogniciologia e paraprocedenciologia. O verbete hoje do dicionário é autoenfrentamentologia. Ele tem
2 páginas com 7 seções. Aí é preciso de ver que o argumento é prescritivológico. Professor, há 2 anos tenho sofrido certas coincidências. No Dia dos Pais sonhei que meu pai havia morrido e sua alma aparecia por diferentes cômodos da casa. E eu lhe dava um abraço. No dia seguinte acordei com muita carência e tristeza. Ligo a televisão e no primeiro programa é proferido o nome do meu pai, Negri, que não é um nome muito comum. Troco de canal e a propaganda diz: abrace seu pai. Hoje estava organizando meus livros quando decido abrir o diário da minha mãe. Até que vi uma página onde está escrito: eu amo meu filho Leonardo, é o nome dele, com a sua assinatura. Nesse ano, o pai de minha mãe morreu em um assalto. Desde então, tenho que lidar com as energias densas do ambiente e exteriorizo sempre que dá. Em sua opinião, esses acontecimentos seriam trabalho de amparadores? O senhor poderia colocar meu nome na TENEPS? Estou em plena adolescência e estou tentando lidar com a situação. O senhor poderia me dar algum conselho na história? Olha, não, você está no caminho certo. Agora aí deve ter sim assistência, porque os fatos estão muito em cima do lance, né, com a situação toda, tem assistência. Mas vamos trabalhar com a TENEPS. Professor Pedro, por favor, em fatologia, na página 1, na segunda linha, poderia ampliar a costura intermissiva da Max Proex atual? A intenção aqui foi chamar a atenção para os acordos, para as conversas, para os debates que nós devemos ter tido antes de ressomar, para podermos fazer esse trabalho em conjunto, que é justamente visa a sustentação e o lançamento e a manutenção da conscienciologia. Então, esse processo, ele tem muita relação com a identificação dos trafores de cada um. Isso vem, obviamente, de trás da holobiografia, da experiência que cada um traz ou trouxe de outras existências. E aí, com a identificação desses perfis, a gente pode ou pôde ver como que seria a melhor constituição dessa Max Proex. A questão que entra aí também é que muito daquilo que foi combinado, algumas pessoas às vezes não chegaram ou chegaram mais tarde, outras já estão se mantendo, então há um gap, há uma quebra nesse processo, mas o fator fundamental é que houve esse acordo e é o que a gente está procurando fazer aqui em conjunto dentro da Max Proex. Primeira página, em parafatologia, última frase. Poderia explicar o significado de generalismologia evolutiva? Primeira página. Parafatologia, última frase. Ah, sim. A frase começa antes: o aprendizado intrafísico, através das tertúlias, e extrafísico, através do curso intermissivo, da generalismologia evolutiva. O processo do generalismo é você ter uma visão de conjunto nas suas abordagens, você não ser muito específico ou especializado, ou até certo ponto a priorista. Então, o que a gente aprende no curso intermissivo e vem desenvolvendo junto aqui com as tertúlias é justamente esse desenvolvimento de abordagens mais atacadistas, mais abrangentes, mais cosmovisiológicas, porque tudo indica que o processo evolutivo caminha nesse sentido. As consciências mais avançadas são aquelas que justamente têm maior visão de conjunto, que têm um nível de cognição maior. Então, o processo todo, eu acho que da viragem intermissiva, um dos fatores críticos foi justamente a gente aprender a evitar esse nível de superespecialização que é muito comum na ciência convencional, né? Em efeitologia, segunda página, terceira linha. Ampliar, por favor, a argumentação dos efeitos Max proexológicos da interação paratoponímica. Pombal, pandeiro, interlúdio. Então, nós, durante o período intermissivo e mesmo depois da ressoma, foram feitas algumas tentativas que lograram, né, sucesso, tiveram êxito, para que a gente pudesse aumentar não só o nível de lucidez de quem já tinha se encaixado na Proex, de quem já tinha recuperado
as informações, mas também de recuperar aqueles intermissivistas que ainda não tinham chegado e que ainda não tinham aderido ao trabalho. Então, essas Comunex, isso vem num crescendo cronológico também, o processo do Pombal, a gente sabe que muitos passaram pelo Pombal, foi uma das instâncias extrafísicas que teve o trabalho do curso intermissivo mais sério. Houve essa Comunex temporária do Pandeiro, que acabou na década de 80 do século passado, que ajudou principalmente na chegada de muitos intermissivistas, muitos inversores estiveram lá, estão trabalhando aqui conosco, e depois, já mais recentemente, da constituição da SOCIM Conscienciológica, através do CAEC, houve a construção, ou para a construção da Interlúdio, que vem fazendo essa interação mais próxima aqui com a Cognópolis Foz. Então, eu vejo que isso é fundamental para a gente perceber a relação constante que se mantém, mesmo depois da gente ter saído do processo intermissivo, estar na condição intrafísica, essa interação constante com a extrafisicalidade, ela se mantém. Então, nós aprendemos muito com eles, através de inspirações, achegas, matemáticas e assim por diante, e eles também estão tendo a possibilidade de ter em nós um espelho, uma cobaiagem, um processo mesmo de, vamos dizer assim, de iniciativa que está dando certo, e eles estão aprendendo com isso para poder ajudar quando ressomarem. Ao falar em ciclologia da espiral proexológica prioritária, poderia, por gentileza, dizer quais são os 5 ciclos desta espiral? Sim, isso inclusive tem relação também com, a gente coloca na parafatologia, na 4ª linha, o pentâmero da autoconscientização multidimensional ascendente. São expressões sinonímicas dos 5 ciclos, que justamente começa no curso intermissivo, é o primeiro patamar, é o primeiro desses ciclos. Depois a pessoa, quando entra na condição do tenepsismo, da tenepse, ela começa a praticar tenepse, seria um segundo patamar, ela começa a aumentar o nível de autoconscientização multidimensional, serexológica, em função do parapsiquismo assistencial que ela começa a fazer. Isso tem aí vamos dizer assim, um amadurecimento quando ela assume a condição do epicentrismo, que seria o terceiro patamar, o terceiro ciclo, nesse crescendo, nessa escala. O 4º seria a OFIEX, quando essa consim já tem, em geral, 2 décadas de experiência com tenepsismo, já tem experiência com o processo de instalação de campo, já entende mais a condição de mini-peça interassistencial, ela tende a constituir uma oficina extrafísica. E o último patamar, para fechar, coroar, dando aí, vamos dizer, o caráter da ProEx, é a condição do Complex. Então, ela, além de fazer esse processo todo assistencial, ela tem que estar cumprindo com a sua programação existencial, com o seu para-dever, com aquilo que ela veio fazer, e aí, então, ela finalizaria esses 5 ciclos que a gente comentou aí. No DAC, página 51, Conclusion, covardiologia. Ao seu entender, qual a diferença entre ser tímido e se fazer de tímido? O senhor não acha que o limite que separa as duas realidades é de quem observa? Sim, mas o problema é esse não. O problema é ver com a intenção da pessoa, né? Uma pessoa que se faz de tímido, geralmente, já não tem nada de timidez. Aí é que é o X, precisa ver por que ela está fazendo. Qual a intenção? A qualidade da intenção é que manda no caso. Preciso de ver isso com calma. Agora, as pessoas às vezes são tapeadas pelas aparências. Preciso de abrir o olho. Professor, qual a principal causa da autocorrupção consciente? Poderia expandir o adendo do DAC? O caso todo é o seguinte. A questão da pessoa que tem autocorrupção é por causa da intenção dela. A autocorrupção, na verdade, é um autoassédio. Sempre vai dar na cabeça da pessoa. Agora, você quer saber aqui sobre o adendo. Eis 3 defesas que não deixam a pessoa se auto-enfrentar. Interiorose, apriorismose e preconceito. A pessoa faz a curva, declina, desvia, vai para o acostamento e foge ao enfrentamento. Você faz o enfrentamento para resolver algo? Com o tempo, tal ato deixa de ser aborrecimento, porque você verá a funcionalidade produtiva das ações
e alcança o destemor, a intrepidez, a transparência e dinamiza, de fato, a autoevolução. A autoevolução da consciência chega silenciosamente. Então, a pessoa tem que fazer um autoenfrentamento, quer dizer, ela tem que se enfrentar. Para fazer isso, a primeira coisa, o ideal, é fazer a técnica das 5 horas de reflexão. E depois ver o conscienciograma, participar, por exemplo, do Consincobaia e coisas desse gênero. Professor Pedro, na página 3, antagonismologia, poderia expandir o antagonismo baratrosfera, evoluciologia? Como nós estamos falando, né, o tema central aí do verbete é o processo extrafísico, da dimensão extrafísica, a gente fez esse antagonismo, que a baratrosfera, essa dimensão mais atrasada, extrafísica mais atrasada, mais doentia, ela se contrapõe àquelas consciências mais avançadas que querem melhorar, que estão fazendo um esforço sincero no sentido de ajudar, inclusive essas consciências que estão na baratrosfera. Tudo indica que com a Reuerbex chegou a hora dessa dimensão baratrosférica dela diminuir o nível de influência que tem, que exerce não só sobre as consciências, mas também sobre as consciências. Isso demora, nós estamos passando durante esse processo, por isso essa aparente pioria que nós estamos vivenciando aqui na dimensão intrafísica, que é justamente resultado desse refluxo extrafísico que as consciências estão ressomando em função justamente do trabalho da Reuerbex. Então, acho que esse antagonismo é para a gente ter assim os dois polos da condição extrafísica para a gente poder ponderar sobre eles. Professor, resido em Santa Maria, sou voluntário de um núcleo do IPC nessa cidade. Estamos todos envoltos em uma tragédia sem igual, com repercussão em todos os cidadãos. Fui doar sangue pela manhã para auxiliar aos que necessitam. Senti um peso energético impressionante devido a tal comoção. O senhor poderia falar sobre o que significa multidimensionalmente essa dessoma coletiva de tantos jovens? As autoridades confirmaram até o momento 245 corpos. Está quase igual de Niterói. Niterói foi mais de 300 pessoas. Agora preciso saber quantos feridos também tem, né? Isso aí não é só o que morre. Agora, geralmente isso ocorre para chamar a atenção ainda da população, para não piorar as coisas, porque agora eles vão começar a ver essas casas noturnas, o que é que tem, a segurança. Isso tudo é falta de planejamento. Enfim, mau costume, falta de inteligência coletiva. Em parte, o governo tem culpa disso. Professor, estou sempre ajudando os outros, sempre procurando fazer o bem. Porém, mesmo assim, tenho encontrado muitos problemas na própria vida. Todo tipo de planejamento, seja ele de caráter financeiro, amoroso, trabalhista ou qualquer outro que seja, dificilmente se concretiza. Por outro lado, observo que existem pessoas que não fazem questão alguma de praticar o bem, e ainda assim sempre tem o que planejam. Por que isso ocorre? Por favor, o senhor poderia falar sobre o assunto e me dar um conselho? O problema todo é o seguinte: isso aí é coisa sua do passado. E outra coisa, você precisa dar um jeito de se organizar. Uma pessoa que se organiza, que ela fica disciplinada, a tendência dela é acertar o que ela faz. Olha bem se você não é desleixado, desdocado, desorganizado, indisciplinado, se não tem horário, se não vê o tempo, se não olha as coisas. Olha os detalhes disso, que isso aí você vai melhorar. Agora, a base disso vem pelo seu temperamento e o passado. Está na cara. Para você melhorar, tem que se organizar melhor, não ter outra saída. Esse é o caminho. Agora, gente, eu então entrego aí o professor Pedro para vocês. Pedro, aqui na página 4, por favor, o item 17. Você fala, no final, em qual área principal de manifestação? Você se refere à especialidade da Proexis? Sim. Que, em geral, vamos ler aqui para contextualizar, né, para o pessoal, pré-ressomatologia. Na condição de consex pré-ressomante, tive a oportunidade de vivenciar a incubação proexológica em qual área principal de manifestação.
Então, pelo que a gente já tem de relato, de conhecimento, muitas vezes, em determinado momento do período intermissivo, a consciex ela fica mais adstrita numa comunex, em que ali são plasmadas formas de pensamento que são, assim, conjuminam com a profissão que ela vai ter, com a especialidade que ela vai ter. Em geral, ela chega nesse processo, depois de fazer um balanço do que ela já tem de trafor, né, de experiência do passado, e quais são as potencialidades, e aí decide o que ela vai fazer, e aí ela tem como se fosse uma mini para-proex, né, uma mini seriex ali, num período extrafísico. Eu até, para ilustrar isso, eu trouxe aqui o livro Projeções da Consciência, tem o capítulo 3, na página 22, chama o Educandário Singular, que o professor Valdo cita a condição do Tancredo. E aí, aqui na página 23, ele coloca o seguinte: Tancredo criou conscientemente para si, em companhia das consciências co-criadoras mentais experimentadas, a ecologia possível com o clima, a atmosfera e as instalações similares àquelas em que respirará na próxima ressoma, na próxima vida. Internando-se ali, numa espécie de mini seriex prévia ou seriex simulada, daí vem a condição de incubação, né? Ele plasma com as formas de pensamento nesse estágio evolutivo as mesmas condições que defrontará na vida terrestre. Ele hoje vive numa duplicata ou set de montagem semelhante à oficina onde trabalhará na futura profissão de engenheiro pesquisando no campo da eletrônica. Então você vê que é criado toda uma paratecnologia para que aquilo fixe mentalmente, fixe na memória da consciex, para que quando ela ressome aqui, os próprios estímulos intrafísicos vão, de algum modo, reacendendo, reanimando aquelas lembranças, e aí ele já parece que sabe fazer ou tem alguma facilidade naquela profissão. Então, daí a gente pode expandir para o nosso caso, para outras que eu ia te perguntar, condições. Como é que a gente faria aqui? Eu acho que sim. A grande dúvida aí vai ser a pessoa que não tem certeza, né, da área profissional dela. A pessoa, às vezes, está na dúvida, então ela vai... Será que ela entrou numa mimese que não era para ela entrar, ou será que é justamente aquela profissão, aquela área que ela realmente se preparou no período intermissivo? Então, daí ela tem que fazer um levantamento, um balanço, ver assim, o saldo assistencial, o nível de facilidade que ela tem com aquilo, o nível de desafio que a profissão traz para ela, o nível, por exemplo, também de convergência, se ela é intermissivista, se ela é voluntária, o nível de convergência que a pessoa pode estabelecer com a própria conscienciologia. Então, eu acho que vamos dizer assim, essa paratecnologia, essa possibilidade, ela ajuda muito na recuperação mais precoce dos cons, né? Principalmente nessa área profissional. Certo, Pedro. Tem mais uma pergunta. Você colocou o tema neutro e na perfilologia você só colocou da consciência lúcida para cima. Uhum. O tema, como é uma ciência, ele é um processo neutro. Você, em si, o resultado pode ser positivo ou negativo. Então, por isso eu preferi deixá-lo neutro, mas pendendo para o positivo. Exatamente, por causa da nossa condição de intermissivista, da nossa condição que tende, em geral, a ter um saldo extrafísico mais, pelo menos 1%, talvez, mais positivo. Tá bom. Obrigada, Pedro. Pedro. Pois não. Aqui é Yamanzita. Pedro, você tem ideia de agora, com essas situações de a tecnologia assim, avançando tão rapidamente, mudando tão intensamente, a cada 5, 10 anos muda tudo, se existe alguma... como que é feito esses estudos, essas preparações do intermissivo, procurando prever como vai ser a tecnologia daqui 50 anos, se a pessoa for ressomar daqui décadas à frente? Olha, tudo indica que a tendência é isso caminhar cada vez mais rápido, né? A gente sabe que a paratecnologia ela é muito mais avançada do que a tecnologia e ela, na realidade, é a matriz do processo tecnológico humano, né, intrafísico. Então, essas preparações, mesmo que não tenham cunho evolutivo do próprio curso intermissivo, a tendência vai ser essas consciex ressomarem com um know-how maior em termos de tecnologia. Então, quem tem, por exemplo, ou filhos, ou sobrinhos, ou convive com crianças, sabe que a facilidade que eles têm de mexer com a tecnologia é muito superior à nossa, e a tendência do próprio processo criativo também é muito superior. Então,
Eu concordo com você, eu acho que isso tende a crescer cada vez mais e até, se não me engano, anteontem foi comentado isso, que o Igor falou sobre isso aqui, né? Há uma aproximação cada vez maior, né, do processo extrafísico com a dimensão humana, mas isso tende a nunca se igualar, obviamente, porque as possibilidades extrafísicas são muito, muito maiores, né? A gente cita em alguns momentos do verbete a condição de parapsicoteca, por exemplo, então a tecnologia envolvida na reunião daquelas informações, na viabilização, na animação daquelas informações relacionadas ao passado, são, às vezes, difíceis de serem traduzidas em palavras aqui. Mas, aos poucos, a gente já está plasmando, de algum modo, pelo menos imitando, grosso modo, o que é feito lá, né? Ok? Agora, ó, o seu livro aqui é muito interessante. A história começa na Suméria. Isso aqui são 35 séculos, ou seja, 3 milênios e meio. Eles já tinham pensatas, provérbios e tudo mais. Agora, tem um deles aqui, ó, que isso aqui é muito raro a gente encontrar nos dias de hoje, mas que eu já conhecia e eu sabia que era o processo do passado, há muito tempo. Que é isso de dizer que o cara é tão mal assistido que ele chega perto da ave e apodrece os frutos de pendurado na árvore. Quer dizer, esse aqui é o bom. Apodrece com a presença dele, quer dizer, a força presencial negativa paratosférica dele. Agora estão falando isso aqui na Suméria, há 3.500 anos. Presta atenção. A mentalidade é o que eles falam, né? A mentalidade não mudou nada. Vocês já pensaram aí, vocês que eram escribas lá na Suméria, estão falando dos escribas, tudo aqui. É aquilo que eu falei, está cheio de escriba. 3.500 anos, gente. Agora, me conta, se ainda chega perto da ave e apodrece os frutos, como é que é? Devem saber. Professor, estou sempre ajudando os outros, sempre procurando fazer o bem. Porém, mesmo assim, tenho encontrado muitos problemas na própria vida. Eu não sei, está parecendo, é isso que é o senhor? É assim, esse aqui é o mesmo. Repetiram aqui a situação. Trabalho em uma ONG para animais. Abandonaram um filhote pastor alemão com paralisia cerebral na clínica do responsável pela ONG. O cãozinho não se movimenta. O comportamento dele é igual a criança com paralisia cerebral. Usa fraldas, tem que ser alimentado na boca, reconhece seu nome quando chamado e aparentemente não sente dor. Fazer arco voltaico nele diariamente ajudaria? É lógico. Quando seria indicada a eutanásia para animais? Aí tem que examinar cada caso e a consciência de todo mundo, dos responsáveis. Só em caso de extremo sofrimento, sem chance de viver uma vida digna? No caso desse cãozinho, libertado dessa condição, estariam fazendo algo evolutivo para ele? Aí tem que estudar, né? É difícil dar opinião num caso desse. Agora, professor Pedro, na Estrangeirismologia, página 1, você poderia nos falar mais sobre a autoavaliação quanto ao turning point evolutivo? Como realizá-lo? Essa autoavaliação se pode fazer em diversos momentos. O que a gente quis chamar a atenção, que talvez uma das mais cirúrgicas, das mais críticas que nós fizemos no passado recente, foi antes de ressomar durante o curso intermissivo, que a gente tinha ou vinha tendo uma tendência de manifestação intrafísica e com os esclarecimentos, a própria paratecnologia que a gente estava comentando, com os diálogos extrafísicos, com as consciências mais maduras, a gente resolveu mudar e aí a gente está tendo talvez aquilo que eu chamo da primeira vida do resto de nossas vidas, quer dizer, a primeira vida que ela vai de fato ser diferente, vai contar mais para a nossa evolução, porque a gente já não vai poder mais alegar que não sabia, a gente vai ter mais informações, e aí ao longo dessa existência existem também vários momentos em que a gente pode fazer esse turning point. Às vezes durante um curso, por exemplo, o curso ECP1, curso ECP2, os cursos da Conscienciologia de modo geral, numa tertúlia, ao defender um verbete, a pessoa percebe que ali ela mudou de patamar. Por exemplo, quando ela começa os trabalhos da TENEPS, quando ela vira
um epicom lúcido e assim sucessivamente. Ela vê que ela de fato galgou algum patamar na escala evolutiva, como a gente comenta aí na frase enfática. Então eu acho que isso é um processo constante. Quanto mais nós pudermos fazer, eu acho que melhor será o nosso futuro. Na pensenologia, mesma página, como pensar os rastros pensênicos extrafísicos, que são muito mais sutis que os intrafísicos? Eles são mais sutis, mas eles podem ter relação. Eu acho que analisando a nossa vida humana, por exemplo, as companhias intrafísicas que nós temos, como foi, por exemplo, o nosso processo, nosso período de adolescência, o nosso nível do nosso porão consciencial, a nossa profissão que nós estávamos comentando antes, as nossas tendências, tudo isso deve dar uma ideia, mesmo que ainda rudimentar, daquilo que nós estivemos trabalhando recentemente na nossa intermissão, quer dizer, por onde que nós andamos e com quem nós estávamos nesse período. Na parafatologia, página 2, linhas 3 e 4, poderia nos detalhar a busca pela vivência teática do pentâmero da autoconscientização multidimensional ascendente, que é a autoproexologia? Que pentâmero é este? A gente comentou aqui rapidamente. Isso é o Eduardo Doria. É um processo de sinonímia. A gente colocou isso também lá na ciclologia, que é a mesma coisa dos 5 ciclos da espiral proexológica. Isso é um verbete da enciclopédia, e eu vejo que é uma forma técnica da pessoa caminhar mais rapidamente, acelerar o seu processo holobiográfico, e ele começa na dimensão extrafísica e praticamente termina também quando a gente retorna para a nossa paraprocedência. Então ele começa com um curso intermissivo, e aí tem diferentes níveis, diferentes experiências que a pessoa vai ter, mas a tendência geral é que ela se decida extrafisicamente por ser mais assistencial, por fazer o processo da assistencialidade casado com o processo parapsíquico. Então ela vem para cá e assume em determinado momento da existência o processo da TENEPS, que é o segundo ciclo aí desses 5. Ela vai caminhando, e se tudo caminhar bem e ela tiver interesse, se sair bem, for da área e, enfim, se dedicar, ela assume a condição do epicentrismo, que é o meio desses 5 patamares aí, a condição que está no meio. Depois aí de uns 20 anos, se ela se sair bem, ela pode assumir a condição da UFIEX, que seria o 4º patamar, e fechando o ciclo, o complexo, que a gente não pode esquecer que isso tudo está envolvido ou inserido na condição da Max Proex. Então, vamos dizer assim, esses 5 ciclos eles têm que estar convergentes com aquilo que a pessoa veio cumprir aqui nessa existência. Professor, na página 50, o senhor poderia nos explicar mais sobre o item teimosiologia? A teimosia é a raiz da maioria dos mataburros da consciência? Quando que a persistência se torna teimosia, que é o turning point? O problema todo é ver a intenção da pessoa, e quando ela começa a fazer uma coisa que às vezes é improdutiva, que é perda de tempo. Isso, então, às vezes, é o processo mais sério da teimosia. Agora, eu falo aqui o seguinte: a teimosia é uma das maiores demonstrações de ignorância ou burrice total. A consciência vê os fatos e não admite a realidade. Quer brigar contra os fatos ou interpretá-los de modo irracional. Uma consciência amparadora falou que estava estudando porque achava que tudo que dizia a respeito à baratosfera e as transmigrações para planeta evolutivamente inferior é devido basicamente à teimosia. A teimosia apresenta variedades ou variegadas gradações. Teimosia no trabalho, teimosia no erro, teimosia na ilicitude, teimosia no crime, teimosia no pior, teimosia na doença e teimosia na ectopia. Então, essa consciência não está fora da realidade, né, gente? Nós pensarmos uma pessoa que tema em praticar os mesmos erros, o mesmo crime, as mesmas ilicitudes, os mesmos atos marginais. Essa é a teimosia muito burra. O que é que não fazer atos positivos em vez dos negativos? Então, esse interesse que muda, dá o transviamento da consciência, é a pior coisa da teimosia.
A gente tem que estudar muito, porque, olha, às vezes a pessoa é muito teimosa para sustentar um ponto de vista irracional, totalmente ilógico. Se dá a gente pensar bem isso. Esta semana assisti um vídeo na internet no qual o médico relatava que até o 3º mês de gravidez a mulher pode optar pelo aborto, segundo ele. Até o 3º mês de gestação, a consciência que vai ressomar fica gravitando em torno da mãe. Portanto, não haveria nenhum tipo de intervenção grupo kármica. Sabemos que a religião cristã abomina o aborto de forma intransigente e irracional. Por lá, não há meio termo. Como a conscienciologia aborda esse assunto, tanto em relação ao médico, também à religião. Poderia comentar? Não, aborto, esse negócio de ficar em torno de ser bobagem, que a pessoa, se começou o processo, ela fica presa ao problema da mãe, é muito mais sério do que a gente pensa, e não fica assim gravitando em torno dela, não. Não existe essa gravitação, não. Agora, o que é que se passa? Aborto. Aborto é só em caso excepcional que a gente acha que cosmoeticamente deve ser feito. Então, por exemplo, às vezes tem um problema muito difícil que às vezes é bom pensar. Por quê? Se começou só, o negócio está ali, vamos supor, aquela pessoa, por exemplo, que aconteceu um caso aí, num determinado caso que mexeu conosco, lá, cada pessoa que trabalhava com a gente de vez em quando. Então, o caso dela foi o seguinte: ela ficou no fim de semana sozinha em casa. Lá haviam 2 andares. Um cara, então, entrou desde o primeiro andar, subiu lá pelo cano da parede, lá, com o processo da parte pluvial, da água que saía do teto, entrou no primeiro andar e foi fazer o assalto de madrugada. Chegou lá, viu que ela estava na cama. No escuro, ele estuprou a moça. Tapou, amarrou ela lá e deixou. Então, com isso, então, ela começou a ter uma gravidez. Ela não viu o cara, não pôde fazer nada, não pegaram o cara, não sabe de nada. Num caso desse, para ela se sentir bem, o melhor era fazer o aborto. Isso aí tem até lei a favor dessa história, em vários lugares, etc. Tal. Então, o problema é ver quando é que deve fazer o aborto ou não. Em tese, isso aí é falta de desorganização da mulher dona do corpo lá do aborto. Então, o problema é prevenir, antes de mais nada. Professor Valdo. O processo é de profilaxia, antes de mais nada. Professor, nesse caso, o aborto em medicina é considerado até 20 semanas. E se já o quê? passou, o aborto dentro da medicina é considerado até 20 semanas. Pois é. Depois das 20 semanas, como que fica a situação? Pois é, mas o caso dessa moça, não. Aquilo lá foi logo que eles viram que o negócio estava alterado, foi 2 semanas, passou disso. Agora, ela fez o aborto para ficar livre da história. Porque ela nem viu o homem, tudo no escuro. Uma loucura, né? E o que o senhor acha quando já passou? O melhor da história é que ela já não era virgem. Isso aí já ajudou um pouco, senão seria pior. Quando já passou do 2º, 3º trimestre? Pois é, não. Algumas casos eu acho que deve segurar a barra, segurar a criança. A maioria dos casos. Entende? Eu acho que tem que estudar muito para dar um processo. A justiça é lenta até conseguir autorização. É igualzinho o problema da eutanásia. Também é preciso de ver a ortotanásia. É um problemático. Isso tudo tem que ver o caso em si. Vamos examinar. Eu acho que a ortotanásia, até de cachorro, de gato, tem que se examinar muito. Só em caso especial, muito sério. Não tem jeito. Mas, professor, o que o senhor examinaria? O senhor disse assim, para a pessoa que que precisaria estudar mais o caso lá do cachorro da eutanásia. Se o senhor fosse estudar de perto, que critérios que o senhor usaria para ver? Você está falando do cachorrinho aí? Que o senhor está falando. Eu preciso de ver o cachorro. Mas o que o senhor... Assim, sim, mas o que o senhor olharia? Eu ia ver lá, eu ia julgar energia para ver como é que ele está. Que às vezes ele está sentindo dor, sim. Eu não acredito muito, não admito muito, não aceito muito isso dela falar que ele não está sentindo dor. Não, devagar. Por exemplo, nós tínhamos um cachorro, viajamos, ficou lá com a moça que tomava conta dele. Tinha uma escada. E ele, tudo indica que ele caiu na escada, houve alguma coisa lá que a gente não sabe. Quando nós chegamos da viagem dos Estados Unidos, eu fui examinar, ele estava com a mandíbula dele rachada e ele estava sentindo dor.
que ele vinha e ficava perto de mim assim. Aquilo eu falei, não, vamos fazer a eutanásia, que não tinha jeito. A gente examinou para fazer uma cirurgia ali, eles mesmos falaram, eu falei com mais de 2 pessoas, não daria certo. Então, o que você vai fazer no caso desse? Eu mesmo falei, não, vamos fazer a eutanásia, aí o jeito. Fizeram lá suavemente, morreu. Agora, esse cachorrinho era muito apegado comigo, fora de série. Agora, foi uma lástima, né? Eu senti muito aquela condição dele, minha mulher também sentiu na ocasião. Foi uma droga, foi horrível. Ele é um dos cachorros mais inteligentes que eu vi na minha vida. Eu chamava ele quase que de conde, barão, está entendendo? Visconde. Ele era na cabeça o cachorro. Ele fazia as coisas com uma inteligência impressionante. Outra coisa, eu o vi fora do corpo, mais de uma vez, ele tentando me acompanhar fora do corpo. Entendeu? Então eu, na memória, trazia ele, dava um jeito, punha lá, colocava bastante energia, porque eu ficava com medo de acontecer alguma coisa. Professor, como ficam essas consciências animais após a dessoma? Alguns ficam na própria casa, outros vão andando, porque tem uma turma que toma conta disso. É aquilo que lá no Oriente eles falam de devas, né? Eles acompanham a gente ao longo do nosso ciclo multidisciplinar. Eu já vi muito caso assim, em diversos lugares, na casa, em restaurante, casa da outra pessoa, um monte de coisa. Eu já vi muitos que ficam. Eu, por exemplo, eu tive um gato que ficou lá conosco. Ficou uma temporada em casa. É essa casa aqui. Eles chegam a passar Agora, o problema todo é que esse tinha muita relação comigo de vidas passadas. Um dia, eu estava cheio de energia lá com as coisas, trabalhando. Quando eu olhei para ele, ele mudou. Ficou numa posição assim, olhou para mim. Aí eu vi que ele era o cara que era o modelo que me ajudou a fazer as gárgulas na Europa. Entende? Aí eu lembrei de tudo com a presença do gato. Agora, esse aí, ele dessomou de uma hora para outra de falência dos órgãos mesmo, e ele ficou aí com a gente uma temporada. E estava junto dos outros gatinhos, etc. Tal. Eles chegam a passar pela segunda dessoma, ter uma maior lucidez no extrafísico? Tem, né? Às vezes tem. E outra coisa, tem ambiente que eu já vi que às vezes eles têm cachorros e animais domésticos, pet, com certas consciências para recuperar a consciência. Isso tudo eu já vi. Então é o processo de terapia mesmo. Tudo isso tem, né? Precisa de ver. Há algum tempo tenho percebido um padrão parapsíquico quando a percepção de presença de consciência, algumas vezes desagradáveis. Ontem estive na casa de um amigo e isso aconteceu de forma intensa e incômoda. Fiquei quieto, mas sem saber o que fazer. Acabei por ir embora do local, não soube o que fazer. Qual seria a atitude a ser tomada nesse caso? Primeira coisa, se você pudesse, abrir o jogo e trabalhar com as energias para limpar o ambiente. Você aí foi derrotado pelos assediadores. Isso a gente não deve fazer, não. Se a gente percebeu, é para tomar uma medida, vamos fazer assistência. No livro Sexo e Destino, na sua parte psicografada, há a descrição do fenômeno onde as consciências, incluindo o André Luiz, fazem uma leitura das consciências, onde aparecem quadros ou telas mentais contendo os pensamentos das mesmas. Isso seria psicometria? Sim, mas essa é a parapsicometria. Esse fenômeno também pode ocorrer a partir de uma consciência, lendo uma consciência em telas mentais nítidas. Pode, tudo depende, né? Depende da captação, da capacidade da pessoa de chegar lá. Cada caso tem que ser estudado e ver como é que fica, mas é possível. Essas coisas de percepção mais íntima, no holossoma das consciências, tem muita gente que estuda isso e sabe disso. Eu tenho um amigo meu que chama Hayek, que ele é especialista nisso. Então ele é capaz, por exemplo, de chegar perto da pessoa e ter o processo de retrocognição de várias vidas dela. Então ele ausculta o processo da holomnemônica da pessoa. E eu não sei fazer isso. Agora, tem consciência que é especialista nessas coisas. Preciso de ver como é que fica. Porque o paracérebro, ele, vamos dizer, retém, ele acumula, ele guarda, ele é um arquivo. Então, faz a inventariologia da vida da pessoa.
Essas coisas existem. Pedro, aqui. Pois não. Eu tenho duas questões, uma na página 1, parafatologia, na última linha, finalzinho. Você traz aí o senso de interdimensionalidade teática. Eu queria que você comentasse um pouco esse senso de interdimensionalidade teática. E na página 2, na primeira linha, ainda em parafatologia, você traz a invexis exitosa enquanto produto da intermissão superavitária. De ambas as questões, eu queria que você exemplificasse para ampliar, por favor. Então, tem muita relação, né? O processo da INVEX, que é a Consim jovem, ela começa a recuperar mais cons, começa a se tornar mais lúcida e ela, de algum modo, quer aproveitar mais essa existência de um modo cosmoético. E dentro desse aproveitamento se insere a condição da interdimensionalidade, quer dizer, ela começa a perceber que essa existência só, essa vida humana, a intrafisicalidade, é muito pouco para explicar todo, vamos dizer, o arcabouço do processo evolutivo. Então ela começa a ver o que ela pode fazer para ampliar isso que até então para ela é só uma, vamos dizer assim, uma ideia, um processo teórico, é algo que ela acha que é o mais coerente. E aí ela começa a se engajar em determinados trabalhos que possam potencializar esse senso para ela ter experiência prática e poder falar sobre isso. Então aí vem ela começar a fazer assistência desde cedo, porque no contato com as outras pessoas ela vai começar a perceber que existe um algo mais, que existe uma contraparte extrafísica, tanto no sentido, vamos dizer, assediador, ali, às vezes na condição do doente, que você vai poder ajudar fazendo aquele desassédio, como também das consciências interessadas na ajuda daquela personalidade. Então ela vai começando a ver que tem um modo dela interagir com essa multidimensionalidade, com essas consciências, com essa contraparte extrafísica. E aí em seguida vem o processo da tenepse, a coisa começa a caminhar. Mas precisa, quanto mais cedo, mais precocemente acontecer essa noção, esse senso, essa, vamos dizer assim, ideia inata de que realmente o processo evolutivo continua depois da dessoma, mais ela tende a vincar e fixar essas experiências que ela vai estar tendo. E a condição da invexometria, se a gente pudesse avaliar vários casos de invex, nós vamos observar, daqui a um tempo a gente vai poder fazer isso, hoje já dá, mas eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter mais cobaias. Nós vamos ver que a pessoa, a tendência, né, geral daqueles que se saírem melhor é porque a intermissão, o background intermissivo dessas consciências tende, ou tudo indica que foi também mais superavitário, foi mais positivo, ela se saiu melhor, ela conseguiu de algum modo render mais e vir para cá mais com a liberdade maior, com, vamos dizer assim, um espectro, um raio de ação maior para ela poder fazer aquilo que de fato ela quer, ela acha que é o ideal. Porque se ainda há um nível de interprisão grupocármica muito crítico, muito pesado, se a conta ainda está assim, muito devedora, a tendência da pessoa é não conseguir fazer a invex. De algum modo a coisa vai caminhar para ela ou ter um filho, ou ter uma condição mais crítica, enfim, daqueles mata-burros todos da invex, a pessoa vai acabar, a vida vai acabar encaminhando a pessoa, encantoando a pessoa e ela vai ter que optar pela ressex. Se ela já conseguiu superar isso, eu vejo que ela já está um pouco mais liberta e aí a gente tem que ver o nível dessa liberdade, que isso pode espelhar a condição intermissiva dela. Aí entra, por exemplo, o nível de lucidez dessa consciência, com que idade que ela recuperou essa lucidez, quais são os feitos que ela já pôde fazer na fase preparatória da PROEX, por exemplo, a condição mesmo da FEP, do intermissivista, se a gente for avaliar. Eu estou lembrando aqui, um dos pontos o professor Valdo comenta lá na FEP do intermissivista é isso, o saldo invexológico pessoal. Quer dizer, se o intermissivista é inversor, precisa ver o que já rendeu de frutos dessa invex. Ele já publicou alguma coisa, entende? Já deu aula, ele é voluntário da invex, o que ele já contribuiu para fortificar, vamos chamar assim, o holopensene da invex. Então, acho que essas duas frases, essas duas sentenças que você comentou, elas têm uma relação bem direta. E a tendência é
que o inversor ele tem uma vantagem, porque se ele vai amadurecendo mais cedo e se ele se engaja mais nesses trabalhos parapsíquicos, quando ele chegar na meia-idade, a tendência dele vai ser ter uma bagagem muito maior, muito melhor. Então, pode chegar até no nível dele começar a ter experiências aqui que às vezes ele até não teve na intermissão, né? Como a gente observa acompanhando as mini-tertúlias, que são assuntos mais avançados ainda. Se a pessoa começa a pegar esses assuntos e colocar em prática, ela às vezes vai poder estar, vamos dizer assim, qualificando e avançando com a própria Verpom que ela teve no curso intermissivo. Eu estava lembrando disso porque no Círculo Mental Somático de ontem foi discutido muito sobre renúncia cosmoética, não sei se você estava aí, né? Então, esse processo da abnegação, eu lembro que um dos capítulos dos 700 experimentos mais ou menos assim, temas de cursos intermissivos avançados. E um dos primeiros, se não o primeiro, é justamente o processo da abnegação cosmoética mais avançada, onde se fala muito da condição do auto-imperdoador, por exemplo, a condição que foi comentada aqui também do auto-absolutismo. Então você veja, o inversor, ele, no primeiro momento ele vai compreender isso, mas se ele já começa a colocar isso em prática, a tendência, as possibilidades, né, e o potencial dele é muito grande. Então se espera que ele se saia melhor, mas obviamente que a gente tem que esperar para ver o que de fato vai sair disso tudo, né? Então eu vejo que as possibilidades são muito grandes para o inversor nesse sentido. Pedro, Pois não. à sua esquerda aí, na página 4, lá na taxologia, a questão número 6, gesconologia, você poderia falar um pouco dela? A condição de consciex provável ex-escritora, pude realizar em algum nível a assistência aos leitores dos retrolivros pessoais, que é a colheita intermissiva. Então é interessante porque, vamos supor que a pessoa está no período intermissivo, ela já recuperou bem a lucidez, já entendeu a dinâmica, a lógica do processo da série X, ela começa a fazer esse balanço do que ela já fez e do que ela vai poder fazer na próxima existência. E eu penso que uma das maneiras práticas para a gente ter uma noção da repercussão daquilo que a gente fez é justamente avaliando aquilo que a gente escreveu. E se a gente puder ter essa experiência vendo a repercussão daquilo que a gente escreveu nas pessoas, né, no meio, o que gerou, o que foi criado a partir daquilo, se houve, por exemplo, aquilo que se chama, até um verbete também, que se denomina prole mental somática, né? Dali foi criada uma vertente, uma escola de pensamento ou não, ou até certo ponto processo de deturpação, mais relacionado à baratrosfera, ou seja, deturparam as ideias. Então, esse processo de você voltar e assistir essas pessoas de algum modo, seja para tentar esclarecer, seja para observar simplesmente, eu vejo que ajuda a conscientização da repercussão daquilo que a gente vai escrever na próxima existência, que é justamente todo o nosso esforço aqui de deixar registrado as nossas experiências nessa atual existência. Como a tendência, na média, vai ser a gente acertar mais nessa atual existência, na próxima intermissão, talvez a gente tenha isso de modo mais líquido, né, mais claro, mais profundo, de um modo mais profissional. No seu caso, você tem alguma ideia, algum insight do que pode ter acontecido na intermissão passada, nesse sentido? Eu, olhando hoje, eu já tenho uma noção maior, até coincidentemente ontem a gente estava analisando essas obras aí que a gente escreveu. Olhando hoje, a gente vê o que gerou daquilo dali, de uma parte mais relacionada ao processo de filosofia, e outra parte mais do processo relacionado à lexicografia. Então, em termos de insight, a gente talvez tivesse tido, ou tenha tido uma noção, uma abrangência da repercussão daquilo. Então, quem foram as principais pessoas que foram influenciadas, e aí a gente pode aprofundar qual é a relação que existe, hipoteticamente, entre aquelas personalidades da prole mental somática com, no caso, o autor, né, todos nós que escrevemos no passado, e aí você vai ampliando isso que eu chamo aí, acho que na parafatologia, desse seriexograma, quer dizer, o ideal seria isso, você ter uma noção mais abrangente de quem são as personalidades que já trabalharam juntas no passado, daí vem esse interesse pelos mesmos temas, e que cada um começa a influenciar o outro, e de certa forma até retomar o trabalho
do outro naquele nível e dar continuidade. Talvez, daqui para frente, como a gente se juntou nessa existência e está trabalhando com uma ciência comum, que é a conscienciologia, isso vai ser cada vez mais comum, esses grupo-revezamentos, né? Então, a tendência vai ser que a gente, na condição de amparador, comece a assistir, ajudar, a inspirar as consciências que estarão aqui, trabalhando naquela IC que a gente trabalhou, que a gente ajudou a fundar, que a gente, de algum modo, deixou alguma herança, algum legado intelectual, e isso tende a crescer exponencialmente, né? Eu acho que no passado, se a gente fez, foi de modo muito amador ainda, ou até certo ponto isolado, e agora talvez de modo mais profissional e composto. Aí eu ia perguntar para você também, na página 5, lá em Parapercussiência, você põe aqueles 6 itens, né? E você fala dos diferentes ciclos ali, né? Disso que você explanou agora, qual desses ciclos que ficou mais claro aí nessa sua pesquisa para você, nesse processo grupal que você tem analisado? É difícil elencar um, porque acho que eles têm muita relação. Quando você pega o primeiro aí, que é da personalidade consecutiva, você começa a ver essas pessoas que você conviveu no passado, e você hoje está, no nosso caso, a gente está assumindo uma nova personalidade, novas propostas, a condição da ProEx. Você, de algum modo, retoma aquilo que você fez, porque não tem como você abandonar. E aí você vai atualizar esse povo com relação às próprias verpons. Isso está inserido no processo evolutivo da escala, e aí entra essa condição também do grupo karma, porque ao analisar qualquer biografia, eu sempre procuro encaixar aquele contexto daquele biografado no ciclo grupo kármico. Então, aquela pessoa está mais na fase da vitimização, já está na recomposição, já está no processo de evoluciologia, por exemplo, no caso do Tosi, que a gente tem essa hipótese que o Sr. Valdo levantou. Então, isso sempre a gente tem que levar, eu acho que em consideração, para ver justamente, vai cair lá na condição da INVEX, o nível de liberdade evolutiva. Quer dizer, a pessoa já pode vir para cá e fazer, entre aspas, o que ela quer, ou seja, o livre-arbítrio dela já está num percentual maior, ou ainda existe muita imposição do determinismo, fruto da interpretação grupocármica do passado. E aí o processo de assistência, que entra nisso, e a condição da ProEx, que eu vejo que é a área mais prática, né? Não adianta a gente ficar também filosofando muito com essas ideias e próprio processo retrocognitivo e esquecer da labuta, né? Do dia a dia, do processo da cláusula Petri e do complexo. Ok? Pedro, eu ia perguntar exatamente sobre a metodologia para a gente responder ou investigar essas perguntas, né, do ponto de vista pessoal. Então, essa listagem de 6 itens, que é a parapercussiência, pode fazer parte dessa metodologia, além de uma retrocognição. Que eu pensei também nessa listagem aí da taxologia, ao modo de uma agenda projetiva, para você ficar atento para investigar isso. Mas eu queria saber de você, como é que a metodologia para a gente saber responder essas perguntas. A metodologia é ver aquilo que a gente já pode responder. Então, como você comentou, esses ciclos que a gente colocou na página 5, a pessoa já pode ter uma ideia, já pode tentar se encaixar ali, por exemplo, dentro desse ciclo grupocármico, né? Em qual fase que ela acha que ela está? Já está na recomposição, por exemplo? Ela está na vitimização ainda? E aí, as respostas que ela dá ao processo da própria ProEx, qual que é a linha de atuação que ela tem? A condição toda, vamos supor, de estudar o temperamento, as tendências, os interesses, as companhias, o próprio processo da família nuclear. Acho que tudo isso já dá, assim, uma noção para a pessoa do nível intermissivo que ela deve ter tido. E essas perguntas ajudam, pelo menos eu, quando faço, eu não me preocupo tanto com a resposta, se ela está certa, se ela está errada, mas é para, ao fazer essa evocação e ao parar para pensar e aplicar, eventualmente, a técnica das 5 horas, pensando sobre isso, a gente começa a poder acessar o nosso paracérebro, eventualmente, se de fato isso aconteceu. Então, por exemplo, a gente coloca aqui se a pessoa tem uma identidade extra, se ela foi na parapsicoteca, se ela participou dessas paraexcursões. Então, são
como se fossem assim sementes ou pistas para ela, se aquilo de fato ela acha, ela tem uma tendência, tem uma hipótese, ela vai e aprofunda naquela condição. Como? Ela vai pesquisar mais, eu acho que vale a pena ela escrever mais sobre isso, vale a pena ela considerar aquela hipótese, se ela de fato está sincera com ela mesma, e ela vê as repercussões disso, porque o mais crítico vai ser dela, ao dessomar, perceber que ela eventualmente passou por essas situações e não levou a sério essa hipótese aqui, ou não considerou, ou de algum modo se subestimou com relação à própria desenvoltura. Se, por outro lado, ela não participou, não teve nada disso, eu vejo que todo esse esforço vai ser útil no momento em que ela chegar, depois da segunda dessoma, e ela, vamos dizer assim, demonstrar esse interesse, querer saber, querer participar dessa condição, ou fazer por onde, né? Ver o que ela precisa fazer para ter essas experiências extrafísicas. Você perguntou no meu caso, muita coisa eu vejo que hoje eu estou juntando as pontas daquilo que aconteceu comigo na infância, na adolescência, agora mais recentemente, depois, principalmente que eu tenho mais experiência com a TENEPT, a condição do epicentrismo. Então, também existe esse processo de ir aos poucos, você tentando juntar as peças do quebra-cabeça. E uma coisa interessante também que eu estou pensando é que, às vezes, a gente não consegue nomear aquela experiência que a gente tem. E quanto mais a gente estuda e relaciona os conceitos das VERPONs com o nosso dicionário cerebral, eventualmente a gente tem facilidade maior de encaixar essas experiências que até então estavam soltas. Então, esse processo de denominação, de nomenclatura, da gente saber realmente o nome, ajuda tanto nas experiências que a gente já teve, como eu estava falando, como também no processo do extrapolacionismo. Quando a gente vivenciar aquele fato novo, a gente já vai ter aquele conceito agregado, a gente vai poder compreender mais. Então, assim, de modo sintético, eu vejo que há um ganho, mesmo que a pessoa não tenha tido algumas dessas experiências aqui. Tá bom, obrigada, tá? Ilza, tudo bom? Pois não, tudo Isso bem. aqui é um verbete de alto nível. Parabéns aí, viu? Mas é o seguinte, eu queria que você falasse sobre a paradoxologia para a gente, né? Essa figura desmembrasse um pouco essa figura do infiltrado cosmoético, e que me ocorreu aqui sobre essa taxologia, como você falou, não são perguntas de resposta imediata, né? Então, para colocar assim no local e sempre estar dando uma olhada, para absorver direito a pergunta, e a partir daí a própria consciência vai, no momento exato, jogar a resposta para elas, né? Foi o que me ocorreu. Okay. Então, vamos lá. Essa condição do paradoxo, ele faz a gente pensar, porque demonstra aquela máxima, aquela pensada de que as aparências enganam, né? Sim. Então, toda essa pesquisa, processo de conscienciometria, a gente leva em consideração aquilo que a personalidade faz, em que contexto que ela está inserida. Então, como assim, conduta padrão, a gente pode levar realmente isso em consideração, mas não pode esquecer das condutas exceções, de que às vezes existem consciências mais maduras, mais lúcidas, mais evoluídas, que estão literalmente infiltradas ali para melhorar e reformular e reurbanizar aquele holopensene. Então, tudo isso é fruto justamente de uma intermissão mais avançada. Então, nessa intermissão mais avançada, e às vezes até por sinal prolongada também, a consciência tem condições de fixar determinados conceitos, determinado nível da cosmoética, que mesmo estando aqui nessa dimensão intrafísica mais densa, ela consegue manter aquele holopensene, e isso justamente faz o processo do infiltrado poder trabalhar. Então é um paradoxo etológico, porque você olha o comportamento e às vezes você não compreende. Depois é que você vai compreender, colocando aí a paraetologia, quer dizer, vendo realmente quem de fato é aquela consciência. E aí até eu faço um gancho com a frase enfática, que é justamente a gente talvez só vai conseguir realmente saber o nosso nível na escala evolutiva quando a gente dessomar.
Então, na condição de consciex, a gente vai poder ver, realmente ter uma visão de conjunto, e a nossa manifestação vai explicitar, de fato, o nosso nível de evolutivo. O nível de lucidez. Eu participo dessa ideia. A gente só vai ter noção real após a dessoma. Exatamente. No momento é só conjectura. Muito obrigada. Pedro, na página 2, em parafatologia, aqui atrás. Ok, pode falar. A 9ª linha, a influência dos estigmas intermissivos na ressoma, quer dizer, vínculo paracerebral. Como que é esse estigma? O que pode ser, assim, que a pessoa pode trazer? Sim, o estigma, em geral, tem uma conotação negativa, né? Mas a rigor, isso é uma cicatriz, algo que vincou, algo que marcou. Então, aqui, pelo menos o nosso enfoque, a gente pode ser para um lado ou para o outro. Ele pode ter sido um processo mais positivo ou mais negativo. O processo positivo que eu acho, às vezes eu fico pensando qual teria sido, em que momento, em que experiência, em que ocasião foi o auge intermissivo. Até já pensei em escrever sobre isso. Então, de todo o período intermissivo que a gente teve, até incluindo o próprio curso intermissivo, dentro do curso intermissivo, qual foi aquele top? Sim. Aquela experiência máxima, porque isso deve ter vincado a consciência. Então, às vezes foi justamente quando ela teve essa excursão, né, interplanetária, às vezes foi um processo de assistência mais sério, às vezes foi um contato, uma consciência mais evoluída, foi uma visita a uma Comunex, por exemplo, dos serenões. Enfim, pensar sobre isso ajuda a gente a evocar esse padrão de energias e, eventualmente, até relembrar experiências desse nível. Então, esse vínculo paracerebral, uma das formas que às vezes ajuda a pessoa, a gente a acessar isso, é ver dentro das especialidades da conscienciologia qual aquela que mais chama atenção, qual aquela que deixa a pessoa mais motivada, por exemplo, para escrever. Porque se a gente juntar isso com o período intermissivo, e que ali talvez a pessoa também tenha tido esse mesmo interesse, e tenha tido a possibilidade de, naquela área, ter experiências mais avançadas, às vezes, indo por aí, ela vai conseguir chegar nessa experiência. Esse estigma é positivo, então? Nesse caso, é positivo. O que mais vincou no curso intermissivo? O que fez com que a pessoa, vamos dizer, se aprumasse, levasse a sério e ressomasse aqui e esteja aqui hoje, por exemplo? Porque, em termos de estigmas negativos, existem vários no nosso passado, provavelmente, né? Os traumas, a condição toda da nossa história mais remota deve ter muito isso. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o estigma positivo, aquele que realmente fez com que a pessoa não esquecesse aquela experiência e, eventualmente, até pode funcionar como um processo recorrente. Às vezes a pessoa tem projeções recorrentes com aquele enfoque, naquele contexto, com aquela outra personalidade que ajudou. Eu acho que isso é um conceito que vale a pena a gente estudar quando a gente está trabalhando com a intermissão. Pode ser um balizador da ProEx? Eu acho que sim. Eu acho que às vezes eles devem ter essa parapedagogia, né, essa paratecnologia, e já sabem o impacto que aquela experiência vai dar. Então, levando as consciências para determinados tipos de experiência, aquilo vai mexer tanto, vai fazer com que elas pensionizem mais profundamente, e a tendência disso é ficar fixado na nossa memória. Quando a gente chega aqui, ressoma, e começa a tomar contato com experiências semelhantes, seja através dos conceitos, ou de pessoas, ou de algum outro modo, isso começa a reverberar dentro da nossa pensenidade, da nossa holomemória. Então, essa tecnologia extrafísica de ter como se fosse aqueles remédios de efeito retardado, né? Aquelas pílulas que fazem efeito, às vezes, horas depois, eles devem ter, pelo menos tentar, ocasionar essas experiências para que a gente não desvie tanto na ProEx atual. Sim. Né? Ok, obrigado. Página 2, Pedro. Teoria, a última. Você pode explicar a teoria da memória quádrupla e exemplificar? Sim, essa é uma teoria que o Sovaldo lançou no livro Projeciologia. E, basicamente, ela, aqui no caso, foi exemplificada a memória quádrupla, mas pode ser tripla, quíntupla. Mas o fato é você acessar
4 memórias em momentos diferentes ou de momentos diferentes. Então, vamos supor, a pessoa sai do corpo e ela lembra o que ela fez imediatamente antes de dormir. Então, ali é uma memória. Não? Eu saí do corpo antes de dormir, eu lembro que, vamos supor, eu tomei um copo d'água, eu fui no banheiro, eu estou lúcido aqui fora. Ela encontra uma personalidade extrafísica, uma consciência, e ela lembra, por exemplo, quem foi essa consciência no último período intermissivo, antes dela ressomar. Então, vamos supor, eu estou fora do corpo, vem um amparador e eu lembro quem foi essa personalidade no meu período intermissivo. Aí seria um segundo processo. E assim por diante. Você pode aprofundar o rapport com essa personalidade e lembrar quem foi ela na última vida intrafísica que vocês tiveram juntos. Seria um terceiro. A quarta seria, por exemplo, você ver o outro período intermissivo antes desse atual, o penúltimo. Então, com você localizar uma mesma fonte, vamos supor, uma personalidade, em diferentes momentos você ter enfoques ou enredos ou flashes em tempos diferenciados ou até em contextos diferenciados, que é basicamente o que acontece no início das retrocognições, quando a gente ainda não tem a história completa. A gente vai tendo flashes e, eventualmente, esses flashes podem caminhar, principalmente quando a gente está fora do corpo, para essa memória quádrupla. Pedro. Pode falar. Tem mais uma pergunta? Pedro, aqui no B, Beth, página 4, na taxologia. Você poderia ampliar o item 14, por gentileza? O item 14. Na condição de consciência para a investigadora, pude estabelecer contato extrafísico com consciências mais evoluídas, ao modo dos serenões e CLs. Quais possíveis indícios de tal para contato? É como a gente estava comentando, às vezes esse é o paravinco, né? Aquele estigma positivo que a gente provavelmente não se teve e não vai esquecer mais. Então, tendo por base que no Pandeiro vários serenões passaram por lá, evoluciólogos também, no próprio curso intermissivo também deve ter havido esse tipo de contato eventual com a presença dessas consciências. Então, ao conviver, ao ter contato com consciências mais maduras, eu penso que esse nível de equilíbrio que elas transmitem, eles devem mexer com a nossa intimidade, com a nossa intencionalidade, com o nosso nível de cosmoética, e deve fazer a gente pensar mais profundamente. Então, quais possíveis indícios? Eu acho que a pessoa tem que parar e se dedicar e ver como que ela encara esse tema, por exemplo, esses temas mais avançados da conscienciologia. Se é uma coisa muito ainda mateológica, se ela já admite isso, se ela já percebeu, por exemplo, o Holopensene dessas consciências, se ela consegue se sintonizar com essas consciências, enfim, ela ter ou procurar ter alguma experiência prática com relação a isso. Entendi, obrigada. Qual a melhor postura quando detectar presença de consciências assediadoras estando na casa de pessoas estranhas ao assunto? Olha, põe a mão na consciência e vê o que você faz. Na dúvida, não faça nada, só observe. Álvaro Betógrafo. Em Teoriologia, página 2, segunda linha, poderia explicar o item, a teoria do trio íncito? Sim, essa teoria ela é derivada de um verbete da enciclopédia, que basicamente a ideia são 3 personalidades funcionando numa só. Então você tem a possibilidade de ter a sua identidade atual, aqui o seu nome, o seu RG. Você, por exemplo, pode acessar uma personalidade prévia sua, a retrovida, vamos supor, a última vida que você teve, humana, e eventualmente você ter uma personalidade extrafísica, uma identidade extrafísica que a gente chama de identidade extra. Então tudo isso, quando reunido e a pessoa tem lucidez, vamos dizer, tranquila, ela tem confiança nessas informações, nessa vivência, isso tende a aumentar muito o nível de autoconfiança que ela tem na realização da própria PROEX. Álvaro Betógrafo. Poderia ampliar na página 4, em taxologia do item 8, interassistenciologia. Na condição de consciência para socorrista, auxiliei no resgate alguma consciência na baratrosfera? Como estaria hoje tal personalidade? É uma possibilidade para a gente pensar que tudo indica vai ser o que a gente vai fazer de modo mais habitual na próxima
intermissão, mas eventualmente a gente pode ter tido essa experiência e depois o resultado desse resgate pode ter sido a ressoma dessa consciência. E eventualmente até você depois ressomou e pode estar convivendo com essa consciência e às vezes não ex-consciência e não está lembrando. Então, eu vejo isso muito convivendo com o professor Valdo, que eu tenho como hipótese que algumas personalidades, inclusive nós mesmos, muitos dependendo da época que isso aconteceu, mas estou falando da última intermissão, são fruto ou derivam desse processo mais existencial, mais assim, ostensivo, que ele ajudou a encaminhar, a pessoa ressomou e de algum modo hoje acaba convivendo com ele. Então isso pode acontecer conosco de modo mais esporádico e ao que tudo indica na próxima existência humana a gente vai ter isso de modo também mais comum. Professor, estou afastado das atividades de voluntariado, da conscienciologia, onde cheguei a desempenhar a atividade docente há cerca de 3 anos. Afastei-me na ocasião por dificuldades interpessoais com o grupo. Tenho tido projeções extrafísicas que sinalizam que devo retornar para as atividades de voluntariado. Qual a sua orientação nessa questão? Olha, eu não vejo nada demais não, isso é normal, acontece nas melhores famílias. Você, o nome seu é retomador de tarefa. Regaça as mangas e vamos suar sangue. Esse é o trabalho. O fenômeno da parapsicometria, usada por André Luiz e descrita agora há pouco, a consciência que a faz e surge a imagem da memória de outra que está sendo lida, essas imagens são realmente vistas como os olhos veem na vigília ou são vistas de modo de quando se lembra de uma cena, ou seja, na tela mental e não com os olhos ao vivo. Aí, varia o infinito, que às vezes pode estar sendo feita a plasmagem do processo com gente especializada, do jeito que a Veronesa faz, por exemplo. Aí, depende. Tudo em clarividência precisa de ver o nível de parapercussiência ou hiperacuidade da pessoa que está fazendo a percepção. É preciso ver. Tudo é possível acontecer, mais seriamente. Pedro, aqui no ar, Tânia Guimarães, na página 2, é o último item da parafatologia. Você pode desenvolver a ciência que você está trazendo aqui para a gente? Generalismo. Generalismologia. Então, o que a gente está querendo chamar a atenção? Que o processo evolutivo, tanto extrafísico, que vem pelo curso intermissivo, como aqui com as tertúlias, a gente aprende a ampliar as nossas abordagens. Então, por exemplo, fazendo uma analogia com a medicina, existe aquele clínico geral, que ele, vamos dizer, atende de tudo, ele tem assim, um conhecimento mais abrangente, uma visão de conjunto das doenças maior, pode encaminhar, inclusive, essas pessoas para o especialista, e ele é conhecido como um generalista. E tudo indica que no processo evolutivo a gente tende a caminhar dessa forma. Então, pega o caso da assistência. No processo assistencial, o ideal é que a gente atenda desde crianças a pessoas que estão na pré-dessomática, por exemplo, adultos jovens, o processo da meia-idade, qualquer tipo de doença, de condição parapsíquica. Então, quanto maior for a nossa assistência, quanto mais polivalente ela for, tudo indica que a gente ganha mais com isso também, porque a gente pode atender um número maior de pessoas. Se a gente se especializa muito numa determinada área assistencial, a gente vai ajudar, mas talvez não tanto como poderia. E como nós tivemos várias existências de diferentes tipos, multímoda, vamos chamar assim, de diferentes características, a gente vai encontrar pessoas também desse tipo, com diferentes carências. Então, se a gente puder atender essas personalidades naquilo que elas precisam, para atender, a gente precisa ter essa experiência, precisa ter o que falar, o que doar para essa pessoa, precisa ter cognição relacionada àquela carência específica. E isso é que eu estou chamando de generalismologia evolutiva. Então, a conscienciologia, por si só, ela já é generalista, né? Ela já é atacadista, ela já é cosmovisiológica. Então, o esforço nosso é tentar acompanhar essa abrangência de modo teático. Eu sei que às vezes não é fácil, porque a especialização, em algum nível, ela se impõe, mas mesmo a nossa especialização conscienciológica, ela tende ainda assim, paradoxalmente,
a ser cosmovisiológica, né? Em função do processo parapsíquico, da cosmoética, enfim, de diversas especialidades que são transversais. Então, você está chamando a atenção entre o generalismo e esse especialismo que pode também acontecer em certos momentos, né? Na tertúlia e no curso intermissivo. E na realidade, né? O balanço entre os dois. Na realidade, as tertúlias e o curso intermissivo embasam esse generalismo. Só o generalismo e o especialismo. O especialismo ele vem em segundo plano, eu vejo. Eu acho que o generalismo ele é prioritário. Sim. A gente chega no generalismo a partir de uma especialização. Então, vamos supor, a pessoa que hoje é técnica em ProEx, é uma especialidade. Isso. Mas ela, a partir da ProEx, ela vai chegar no generalismo, porque ela vai ter que considerar inúmeras outras especialidades quando ela estiver, por exemplo, orientando uma pessoa naquilo que seja talvez o mais ideal, mais prioritário para ela seguir. Ela vai ter que ter uma noção, às vezes, de consciencioterapia, de conscienciometria, do processo da cosmoética, do processo evolutivo, da condição da série X, entende? Então, a tendência vai ser que ela caminhe para isso. Se ela for um proexista muito especializado, específico, ou, por exemplo, se ela se pautar, se embasar, ou ter como plataforma muita ciência convencional, a tendência vai ser ela ficar mais limitada. Ela direcionar as pessoas só para uma determinada área que é aquela que ela conhece. Então, eu acho que tudo caminha para isso, para esse generalismo. Quer dizer, quando você deu o exemplo aí do curso de medicina, né? Primeiro você é generalista, é o médico clínico, né? Depois você faz um aperfeiçoamento numa especialidade. Isso. E isso, então, é um avanço. Depende Mas dessa não especialidade. Um avanço... Depende dessa especialidade. Se você for ver a rigor, por exemplo, na academia, acontece isso também. O doutorado é o quê? Você estudar uma coisa bastante específica, né? Uma coisa que está lá na ponta do conhecimento. Mas a tendência vai ser a pessoa perder a visão de conjunto e ficar muito limitada naquela área. Então, isso que eu acho que não é o ideal. Entendi. Na medicina, dependendo da área que a pessoa faça, vamos supor, ela fez cirurgia, mas se ela faz cirurgia geral, vamos supor, ela vai estar ainda dentro do generalismo, apesar de ser um especialista. Mesmo a neurocirurgia, que é uma especialidade, ele atende também uma gama bastante grande de doentes, mas já é uma condição muito mais limitada. Com relação à consciência, como a gente lida com consciência de diversos tipos, eu vejo que quanto mais generalista nós formos, melhor. Quanto mais especialidades nós dominarmos, melhor. Mas sem perder essa visão de conjunto. Ok, muito obrigada. É isso que eu ia falar para você, Pedro. Que a questão, eu entendo o que a Tânia está falando. Eu acho que no sentido de que a especialização é um aprofundamento. E que, por exemplo, assim, você na sua área, em que você tem especialidade, você vai atender melhor que ninguém aquela consciência. O que eu acho que é interessante é justamente o que eu queria colocar, que você acabou de falar, é a pessoa ser generalista, especialista. Não perder a visão de conjunto, que é até uma coisa que é criticada mesmo na ciência convencional. A pessoa que só sabe tratar uma pequena parte do corpo, isso já está sendo combatido também. Exatamente. Agora, o que eu tenho de visão, na realidade, é que é o seguinte, que a pessoa é uma generalista, mas ela vai se especializando, vai cada vez tendo mais especialidades, se aprofundando em diferentes áreas, até que ela chega ao ponto de que o generalismo dela é especializado. Eu vejo dessa forma. Então, mas esse porque é um paradoxo, né? Mas essa especialização não tolhe a assistência, a visão de conjunto, é isso que eu quero dizer. Não fica ali uma coisa lacunada, ou super especializada, ou bitolada. É que eu acho assim, que é diferente a cosmovisão do generalismo. Entende? É diferente, mas eles caminham juntos, né? Porque não tem como você ser generalista sem ter cosmovisão, nessa acepção que a gente está comentando aqui, né? Nessa acepção, evolutiva. Porque senão até teria, né? A pessoa que é bem superficial, assim. Então, quando a gente coloca generalismologia evolutiva, é justamente isso. É você ter essa visão de conjunto daquilo que você precisa fazer em termos assistenciais, né? Pedro, é a mesma Pedro, coisa. Na efeitologia, por favor, você pode ampliar os efeitos paracerebrais da TENEPS? Holominemologia? Sim, eu vejo que o processo da TENEPS, como a gente vai trabalhando
com assistência e envolve outras consciências relacionadas ao nosso passado, isso acaba reverberando no nosso paracérebro no nível mais ou menos profundo, no nível mais percebido pelo tenepsista ou não. E a tendência com o desenvolvimento da TENEPS, com a maturidade, depois de 1 ou 2 décadas da TENEPS, ela começa a poder aprofundar esse nível de rapport com essas consciências, amparado pelo amparador de função, e ela pode começar a localizar esses assistidos. A gente até defendeu um verbete sobre isso, o sinergismo TENEPS e retrocognição, que é justamente essa TENEPS veterana, a pessoa começar a ter extrapolações e localizando esses assistidos em termos retrocognitivos. Então, o efeito paracerebral é nesse sentido dela começar a localizar esses assistidos e, por outro lado, também começar a vincar mais a paragenética desse tenepsista. Se a pessoa passa, vamos supor que 5 décadas fazendo a TENEPS, ela dessoma, não tem como mais ela apagar aquilo da holomemória. A tendência vai ser com que aquela manifestação, aquela tendência mesmo de doação, o processo assistencial parapsíquico, ele fique mais vincado na paragenética e numa próxima existência a chance dela trabalhar com as energias em termos assistenciais é muito maior. Então, como a TENEPS é um processo repetitivo, diário, que trabalha com energia, trabalha com assistência e tem um processo de acoplamento, assimilação, tudo isso vai vincando mais o processo paracerebral. Vai criando então, parasinapses, né? Com relação a essa localização, como é que se procederia extrafisicamente? Localização do quê? Das consciências? De consciências a serem assistidas, que a gente tem rapport, que tem... Isso aí a gente não se preocupa muito, porque acho que o trabalho do amparador é exatamente esse, né? O amparador da TENEPS, o amparador de função, é que faz essa triagem, que faz essa, vamos dizer, esse acolhimento, ou traz essas consciências para serem atendidas. Aí, talvez na UFIEC, sim, você comece a ter mais noção, a gente começa a ter mais noção dessa triagem, ou de quem é quem extrafisicamente. Né? Sim, tá ok, obrigada. Pedro, você falou que a abnegação cosmoética é tema de curso intermissivo avançado. A pergunta é, você conseguiu identificar ou elencar algumas características de curso intermissivo comum e curso intermissivo avançado? Quais seriam estas e quais seriam as responsabilidades de quem faz um ou outro, na sua ótica? Eu acho difícil, né, a gente, vamos dizer, conseguir colocar num quadro. Como essas informações elas têm camadas, vai depender muito do nível de compreensão da consciência. Eu vejo muito o curso intermissivo, talvez num primeiro momento, uma coisa assim, grupal, todo mundo junto, mas depois talvez tenha atendimentos mais para grupos menores, de acordo com o nível daquelas consciências, de acordo com a história, de acordo com o desenvolvimento. Hoje mesmo de manhã foi comentado um exemplo interessante. A pessoa, por exemplo, trabalhou muito com energias nessa vida atual, foi considerada até um desperto, vamos chamar assim, amador, dentro das possibilidades dela, em função do que ela poderia fazer, tinha um contexto de interfrisão grupocármica, mas que essa vida ajudou a sanar muito essa situação, e que a tendência, quando essa pessoa ela já dessomou, quando ela chegar no curso intermissivo, tudo indica que já está, ela fazer um curso intermissivo mais avançado do que a média daquele que nós tivemos anteriormente. Então, em determinado momento do curso intermissivo, deve haver essa, como é que eu posso chamar assim, esse processo mais individualizado, para pequenos grupos, para ver a necessidade daquelas consciências, e aí talvez você consiga fazer essa hierarquia em termos de grupo. Outra coisa é essa abordagem inicial que eu falei. Você pega, por exemplo, um termo que eu coloco aí, que nos 700 experimentos o Sovaldo defende essa ideia, que o tema da série X é tema das primeiras aulas, né, do primeiro curso intermissivo que nós tivemos. Mas você pode abordar a série X em vários níveis. Então, você pode também ter um curso intermissivo avançado, no qual o processo da série X seja muito mais aprofundado, você tem aquele seriexograma, você consiga já saber quem é quem, você tenha um vislumbre maior, uma cosmovisão maior das suas existências, localizando as pessoas. Então, além dos temas, eu vejo que é a profundidade de cada tema tratado e o nível em que isso foi propiciado para os alunos ali extrafísicos, né?
Ok, obrigada. Você pode falar sobre o item 11 da taxologia? Você tem retrocognição do pandeiro? Quais poderiam ser os efeitos proexológicos? Qual o nível de intermissão de uma consciência que esteve no pandeiro? Eu vejo que a oportunidade de ter estado no pandeiro, começando aí pela última pergunta, quais os efeitos pré-exológicos, é, por exemplo, você avaliar como que a pessoa chegou na conscienciologia, se ela chegou ainda na condição de inversora, qual o nível de lucidez que ela demonstrou, se ela de algum modo vacilou, se ela de algum modo foi para o acostamento, se ela virou um mini dissidente, um retomador. Então, tudo isso podem ser indícios da participação ou não e, outra coisa, do efeito dessa participação. Porque, às vezes, a pessoa participou, mas vamos supor que ela não lembra de nada, vamos supor que ela, às vezes, ficou obnubilada. Isso tudo é o mais sério, tem que ver o que resultou disso tudo. Eu tenho alguma experiência na condição da minha infância que eu atribuo a essa participação ainda na condição de consciência e também depois da própria ressoma. Mas isso tudo ainda muito na condição de flash, ainda não é nada muito claro. Mas hoje, juntando todas as pontas do que eu tenho de informações, eu considero essa possibilidade, sim. Na página 3, em Crescendologia, poderia explicitar o crescendo CCCI e CCCE? Qual a relação da intermissiometria avançada com esse crescendo? Eu vejo que o crescendo, essa relação ela é total, né? Porque a CCCI ela é fruto do processo extrafísico, do processo intermissivo. Tanto é assim que a gente estava comentando do pandeiro, foi criada essa comunex temporária justamente para ajudar na chegada dos intermissivistas. E a CCCE já existe, foi até criada posteriormente a interlúdio, que tem uma correlação muito grande. Então, em termos cronológicos, eu penso que a coisa começa no extrafísico e também termina lá na dimensão extrafísica. E aqui nós vamos tentando plasmar e concretizar tudo aquilo que nós aprendemos lá. O objetivo maior já foi amplamente comentado, é a gente fazer aqui da dimensão humana uma cópia, um arremedo das comunex mais avançadas, e é o que a gente vem observando, principalmente das pessoas que visitam, né, o CAEC, por exemplo, que é onde a gente está vivenciando aqui, e elas comentam dessa diferença holopensênica com relação à cidade natal delas. Professor, o verbete do DAC em funcionologia das 3 defesas poderia explicar a interiorose e a priorismose. Interiorose é o processo da pessoa que ela fica muito presa aonde ela vive, quase sempre aonde ela nasceu. Então, ela fica de tal maneira presa que ela não sai dali, ela não tem interesse de sair dali. Então, ela fica no interior. Nós chamamos que, quando o negócio é muito avançado, essa condição cria uma verdadeira síndrome, que é a síndrome do interiorota. Agora, o que é esse interiorota? É aquela pessoa, por exemplo, que ele está numa cidade que, às vezes, é um lugarejo, é um vilarejo, é uma aldeia, é uma cidadezinha pequena. Então, ali ele conhece quem é o homem da farmácia, quem é o homem do armazém, quem é, aonde que deve comprar tecido, quem é o fulano daquela esquina do outro lugar. Ele conhece praticamente todo mundo. E outra coisa, ele sabe quais são os nomes dos cachorros do vizinho, das coisas todas que tem em torno. Então, ele se sente muito seguro dentro daquela condição. É como se ele tivesse ali um feudo e ele dirigisse aquilo tudo, porque todo mundo ele entende, ele conhece, ele manda. Agora, o que se passa com respeito à priorismose? Isso aí é a priori, quer dizer, a pessoa já tem uma ideia fixada dentro dela e ela não quer mudar aquilo. Então, ela não aceita nenhuma renovação. Chama neofobia. Ela tem medo da coisa nova. Ela quer ficar em tudo que ela sabe, que ela entende, do jeito que está. Então, a interiorose com a priorismose tem muita relação uma com a outra. Então, a pessoa, às vezes, que junta as duas coisas no interior, ela nem sai de lá. Então, a pessoa, às vezes, está num lugar, mora lá há 20 anos e podia ir.
Às vezes, a 60 quilômetros tem uma cidade enorme, ela nunca foi lá, ela nunca se interessou por isso. Então, é uma vida pequena, acanhada, bitolada, reduzida, que a pessoa arranja um holopensene pequeno para ela ficar ali. Às vezes, essa pessoa teve algum problema, por exemplo, às vezes de criação. Então, ela não quer sair do útero. Então, é um processo mesmo de síndrome. Essas coisas são muito mais evidentes do que a gente pensa. Hoje, a internet está curando a maioria desses casos, mas ainda há gente no interior assim, tá? Outra coisa, uma das piores coisas que tem em matéria de interiorose é quando a pessoa nasceu numa fazenda e continua lá e não quer sair de lá. E às vezes o lugar é muito assim, antigo, ultrapassado, difícil. Eu já vi isso tudo em Minas Gerais. Professor Pedro, em sua fase enfática, você já teria alguma ideia de suas perspectivas e prospectivas? Aqui está falando em fase enfática. Que tem relação com a questionologia também, eu acho que está perguntando. Você falou em fase enfática? Então, vamos aproveitar e falar da frase enfática, né? Os resultados teáticos das investigações quanto à intermissiometria pessoal e grupal denunciam a legítima localização na escala evolutiva, né? De modo autopersuasivo. Porque, justamente, acho que extrafisicamente é que a gente vai, como a gente comentou antes, revelar o nosso real nível evolutivo. E com relação às perspectivas, acho que não só a minha, mas da maioria de nós, é justamente a gente intensificar o processo assistencial com resgates na baratrosfera daquelas personalidades que a gente não pôde ter contato por algum motivo, ou a gente não tinha condições ainda de rever essas personalidades, mas que, se a gente se sair bem dessa existência, a gente vai poder rever essas pessoas e fazer esse resgate. Então, as perspectivas são positivas, mas dependem justamente de como nós vamos sair dessa vida. E as prospectivas são essas. Tudo indica que a gente vai tender a ser mais profissional em termos assistenciais e parapsíquicos, né? Isso é o que nos aguarda. Pelo menos a proposta é essa, mas acho que depende da chamada pré-intermissão, ou seja, do período atual, do que nós vamos fazer agora, de como que nós vamos nos sair nessa PROEX. Pedro, página 4. Item 8. Eu tenho uma sugestão, assim, porque aqui você fala, e em vários deles tem questionamentos bem bacanas, assim, que eu estava pensando exatamente nisso na mini tertúlia, né, como é que eu ia fazer para fazer algumas aferições, e aí você aparece com essa listagem aqui bem legal. Aí aqui você fala como estaria hoje tal personalidade, por conta da questão de parasocorrista, não é? De você, junto com o Equipex, fazer assistência. E aí eu pensei assim, eu me qualifiquei mais em que nível para esse trabalho em Equipex, sabe? De colocar alguma coisa assim ligada à consciencialidade, dela poder fazer uma aferição. Então, seria nesse sentido a sugestão. Tá, ok. Tem uma que a gente fala de Equipex, né? Se a personalidade participou de Equipex. Ok, eu vou pensar junto com o pessoal aqui. Obrigado. Nada. E, se ainda puder, aqui na página 3, o trinômio em que você fala, que me parece até que é um crescendo também aqui dentro dessa linha, o trinômio TENEPS, dinâmicas parapsíquicas, cursos de campo. Você pode comentar, em especial com relação a cursos de campo? Sim, o que a gente quis trazer aqui é que são atividades que nos aproximam da dimensão extrafísica. Por aproximar da dimensão extrafísica, naturalmente a gente tende a evocar a nossa paraprocedência. Então, a TENEPS é um processo diário, a condição das dinâmicas um processo semanal e os cursos de campo são mais eventuais. Então, quanto mais a pessoa se envolve nesse tipo de atividade, a tendência maior vai ser com que ela recupere mais cons, com que ela tenha mais facilidade de relembrar aquilo que ela fez na fase preparatória extrafísica, né?
Eu tenho uma questão para o professor sobre teimosia. Eu tentei dialogar com uma criança que estava frequentando, e está ainda frequentando lá o meu condomínio, e ela apresenta uma característica de teimosia, mas de uma lucidez, de uma decisão em ser teimosa, em enfrentar e mesmo se colocando em risco. Então, eu tentei alertá-la para alguns riscos que ela estava correndo de acidente e coisas assim, e depois conversei com os avós dela e tudo mais. Mas eu fiquei impressionada com a criança, assim, como ela me encarava, e ela dizendo que ela ia fazer daquela forma, porque ela queria fazer e correr aqueles riscos. E eu tentava argumentar, e ela firme e decidida de se colocar em risco e de enfrentar os adultos e não ouvir ninguém. E por mais que eu oferecesse argumento do tipo, mas a pessoa que está falando com você, como no caso a mãe, ela tem interesse, ela gosta de você, por isso ela disse para você tomar cuidado nesse e naquele aspecto. E eu fiquei pensando assim, que tipo de abordagem seria capaz de tentar acordar esse tipo de consciência? Mostrar para a criança o que é que pode ser o prejuízo daquilo. Mostrar para ela que aquilo é uma tolice. Você acha que uma visita, por exemplo, a pessoas acidentadas... Quando a pessoa é muito teimosa, às vezes ela tem capacidade de argumentação, então ela tem capacidade de também... Porque eu acabei sugerindo para os avós irem por exemplo, eu perguntei para ele, você quer que eu te leve em lugares onde as pessoas cometeram esse tipo de atitude, os acidentados? Você quer visitar comigo, por exemplo, uma área em que as pessoas caíram de moto ou de bicicleta? Não, o problema é o seguinte, você quer ir ao hospital para ver como é que fica a criança, depois faz isso? Você sabe que dói, fala isso tudo para ele, mostra a realidade, é o fato. Entende? Não precisa falar em bicho-papão, nem nada não, é mostrar a realidade. Nenhuma. Às vezes vale a pena. Porque, geralmente, o menino que é teimoso, às vezes ele tem capacidade de raciocínio. Ele era totalmente lúcido. Ele decidiu pela teimosia. Então, ele tem capacidade. Então, você tem que pegar esse ponto dele e falar. Agora, às vezes, uma criança pequena que já está falando muito, às vezes, com 3 anos já é um problema. 3 anos. Tem disso tudo. Agora, o problema é pegar e levar, mostrar como é que está a pessoa, às vezes levar até no hospital. Já teve caso de criança que eu falei com a mãe para levar no hospital. Chegou lá, eu encaminhei e fui mostrar para a criança. Foi um auê. A criança teve um impacto. Eu explicando tudo. O hospital nosso lá tinha muita gente de queimado, sabe como é que é? Então, a criança que passou por cirurgia, toda enrolada e tal, aquilo pega, né? Eu explicando tudo para ele, essa aqui fez isso, viu nisso, é isso que você quer? A outra ali fez isso. Então, a gente não pode ser teimoso, a gente tem que pensar nas coisas que são lógicas, são melhores. Agora, raciocina com a criança, fala com ela seriamente. Agora, se você vê que ela tem capacidade, vai aumentando o nível da adultidade para falar com ela. Eu fui aumentando, mas como não era meu filho, não era nenhum parente, eu fiquei também com receio de ultrapassar. Não, essas coisas tem que conversar família, com o responsável junto. Depois, assim, dá uma cobrada, você não ter nenhuma responsabilidade depois. Outra coisa, é preciso ter o responsável, porque senão mais tarde ele vai lá tirar satisfação com você. Não, do jeito que aconteceu lá no Rio, dar satisfação, o caso do casal que foi lá por causa da filha. Porque a filha estava mais madura do que eles, com 16 anos. Aí eu bati chamei e fui dar satisfação. No dia seguinte, fui lá dar satisfação. Que eu falei, isso vai dar problema, porque depois o menino chega e mesmo que não é criança mais. Essa menina lá tinha 16 anos no Rio e me deu trabalho. Apareceu o pai e a mãe lá. Você sabe, povo advogado, cheio de vida, né? Com dinheiro. E a menina estava falando umas verdades para eles, tudo errado, e eles estavam errando. Agora, a mãe é que chegou à conclusão que era melhor ir lá falar com a gente, para ver se o pai melhorava, porque o pai começou a ficar revoltado com a filha. E a filha, inteligente. Você lembra dessa menina? A menina que tinha umas pernas enormes, grandona, 16 anos. Até ela tinha uma grande força presencial, não era bonita, mas vistosa, grande.
A Ana Paula gostava muito dela. Entende? Os pais é que foram lá. Eu nunca pude esquecer aqueles pais lá. Agora, eu tive que falar umas verdades para os dois. Falei mesmo, em casa, na minha casa. Falei uma verdade violenta para ele. Falei assim, deve ter coisa muito errada com vocês. Uma menina de 16 anos está puxando a toalha, puxando como é que é? O tapete e tudo mais. Como é que fica? Parece que deu certo depois. Agora, Pedro, nós esperamos, então, mais 400 verbetes da sua parte. 10 vezes mais. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 114 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 27 perguntas online. Temos os recados da Elizabeth sobre técnica de mais um ano de vida, a Mara sobre 40 manobras, o Regrisson sobre qualificação docente, a Alzira sobre EAD e a Melissa com o Congresso de Autopesquisologia. Agora com vocês e Fernando com o programa Amigos. Boa tarde. Nós queremos destacar hoje a importância da expansão da base dos associados do programa Amigos da Enciclopédia. Hoje nós temos 460 amigos em média com assinaturas ativas. Isso é muito importante, que dá toda a sustentação para essa estrutura aqui. Nós necessitamos de ter 600 amigos hoje para fazer frente a todos os custos, a todas as despesas e também a necessidade de investimento nos ambientes, por exemplo, do Holocirco, da Holoteca, aqui do Tertuliário, a transmissão diária das tertúlias, recursos de informática, recursos de infraestrutura, de manutenção de prédio e os custos operacionais aí que nós temos mês a mês com toda essa infraestrutura aqui dedicado às pesquisas e à produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então a gente convida ao pessoal cujas assinaturas venceram nos últimos tempos. Só em 2012 tivemos mais de 80 assinaturas vencidas não renovadas. No mês de janeiro, por exemplo, mais da metade dos amigos ainda não renovaram, hoje é dia 27. Então a gente convida aos amigos cujas assinaturas venceram, estão no seu planejamento a renovação. E aquelas pessoas aí, o teletertuliano, o tertuliano, que ainda não é amigo da Enciclopédia, fazer a sua adesão. Então, é muito importante para nós essa expansão, e é muito fácil fazer hoje. Você liga na recepção do CAEC, no 45 35 25 26 52, um cartão Visa, Amex ou Mastercard, você renova sua assinatura em menos de 3 minutos aí, tá? Em até 12 vezes, é muito fácil. Ou também no site do programa Amigos, www.enciclopediaconscienciologia.org com cartão Visa. Muito obrigado. Boa tarde a todos, tertuliano e teletertuliano. O nosso convite era para todos que queiram participar, acelerar o seu processo evolutivo, a comparecer ao curso da técnica de mais um ano de vida. Esse curso ele vai acontecer aqui no CAEC, ele é modular e vão acontecer em 4 módulos ao longo do ano, em que no primeiro módulo a consciência faz a sua decisão de fazer as suas superações a partir de um planejamento. Então, o primeiro momento é da mega decisão, o módulo 2 é correção de rota, o módulo 3, automotivação racional, e o módulo 4, a meta existencial final, quando a consciência apresenta os resultados do seu projeto de vida. Maiores informações na recepção do CAEC pelo telefone 3525-2658. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria convidá-los para o curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá em Belo Horizonte no período do Carnaval, de 9 a 12 de fevereiro, no Hotel San Diego. É um curso ministrado pelo professor Mário Oliveira, EPICOM e coordenador da CIP. É um curso sem pré-requisitos, curso prático, onde o aluno tem a possibilidade de exercitar e aprofundar a utilização das bioenergias, aprender a fazer abordagens assistenciais com as energias, com isso desmistificando a prática energética no dia a dia, possibilitando a utilização das bioenergias com maior autoconfiança. Outras informações vocês podem obter pelo telefone 32 22 0056. O código de área é 31, ou diretamente na unidade do IPC em Belo Horizonte.
código de área 31 3222 0056. E até 31 de janeiro, há desconto nas inscrições. Obrigada. 10ª qualificação docente. A Reaprendência convida todos os professores e professores em formação para a 10ª qualificação docente, que acontecerá entre os dias 16 e 17 de fevereiro, após o balanço existencial. A temática dessa qualificação será em torno de transposição didática. A transposição didática, dentro de uma aula de Conscienciologia, é uma das etapas em que os professores selecionam, organizam e disponibilizam o conteúdo a ser ensinado em sala de aula, através, na questão que nós vamos trabalhar, da facilitação parapedagógica com o auxílio dos amparadores. Então, você que é docente e tem interesse na questão da docência parapedagógica, venha se inscrever e fazer conosco a 11ª qualificação docente. Mais informações, contato@reaprendência.org.br ou então o telefone do atendimento do CIAEC, 3525-2652. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Gostaria de convidá-los para o curso Conscienciograma Sem Drama. É um curso que, com o objetivo de estudar e responder às 2.000 perguntas do Conscienciograma. Esse curso é ministrado online todo domingo à noite, das 19 às 22 horas, tendo seu início no dia 3 de 3 de 2013. As inscrições serão feitas na recepção do CIAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. No último dia 16, o IIPC completou 25 anos da sua fundação. E este será um ano de comemoração do Jubileu de Prata. E nós convidamos vocês para participarem do evento que encerrará esse ano de comemoração, que é o 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 15, 16 e 17 de novembro, no Hotel Bourbon. As chamadas de trabalhos foram encerradas no dia 15 de janeiro e no dia 31, esses trabalhos selecionados serão divulgados. Participe você também deste grande evento com o tema Maxi Proex Grupal. Mais informações no telefone 45 2102 1448. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Comando Temperamental, a especialidade Autoconscienciometrologia, de autoria do professor Rodrigo Guedes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.